Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade a matrizes, vamos falar agora a respeito das matrizes especiais. Então, olha lá. Vamos conhecer agora alguns tipos de matrizes especiais que é muito importante saber. Matriz linha é uma matriz que possui somente uma linha de ordem 1 por n. Como nós já sabemos, n é a quantidade de colunas que temos. Então veja só, uma linha, uma, duas, três colunas. Então essa daí é uma matriz linha, uma matriz especial, matriz linha. Agora nós vamos ver uma matriz coluna. É a matriz que possui somente uma coluna, né? Olha lá, M de linha por 1, que é uma coluna. Exemplo aqui, ó, uma coluna, 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. Matrizes nula. Matriz nula é aquela que possui todos os seus elementos iguais a zero. Olha só, todos os elementos aqui são zeros. Então essa daqui é uma matriz nula. Matriz quadrada. Matriz quadrada quer dizer que a quantidade de linhas é igual à sua quantidade de colunas. Então a quantidade de linha é igual à quantidade de colunas. No caso desse daqui a gente tem uma matriz da ordem 3 por 3, ou simplesmente nós podemos chamá-la somente de ordem 3. Então essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Numa matriz quadrada de ordem n, ou seja, várias colunas com várias linhas, nós temos que os elementos de A e J, com I igual a J, formam uma diagonal principal, enquanto que os elementos I mais J é igual a N mais 1, formam a diagonal secundária. Dá uma olhadinha no exemplo aí, ó. Diagonal principal, A11, A22, A33. A e J sendo I igual a J, tá? E na outra, está falando aqui, ó, A13, A22, A31. I mais J é igual a N mais 1, tá? Então nós temos aqui a diagonal principal e a diagonal secundária. Aqui está mais claro para vocês verem só a diagonal principal e só a diagonal secundária. Matriz diagonal é uma matriz quadrada onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulas. Então aqui a gente tem a diagonal principal, os outros elementos são nulos, tá? Essa aqui é uma matriz diagonal. Matriz identidade. Bom, essa daqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, tá? É extremamente importante vocês entenderem que é uma matriz identidade. Por quê? A matriz identidade, a diagonal principal dela tem valor 1. Os outros elementos dessa matriz são valores 0. Então aqui eu tenho uma matriz de ordem 2 e 2, identidade de ordem 2. Então eu vou ter duas linhas e duas colunas. Geralmente essas matrizes de identidade são matrizes quadráticas. Então essa daqui é de ordem I2, duas linhas e duas colunas. Vou mostrar para vocês agora uma matriz de ordem 3, tá? I3. Então essa matriz de identidade de ordem 3. Então ó, veja só, a diagonal principal dela é composta de números 1. Se ela fosse uma identidade 4, o I4 seria 4 linhas, 4 colunas e a diagonal principal também seria 1. Se fosse 5, a diagonal seria 5 linhas, 5 colunas e a diagonal aqui seria dos valores de 1, tá? Uma outra matriz que vocês devem conhecer é a matriz oposta. Ou seja, eu tenho uma matriz, tá? Ela tem seus valores dessa matriz, a matriz A, e a oposta dela é os valores que estão naquela matriz com o sinal do valor numérico dela invertido, ou seja, se ela tem um número positivo na matriz A, ela vai ter um número negativo na matriz oposta. Uma olhadinha no exemplo que eu passei aí para vocês terem um conhecimento. Ó. Considere a matriz A, 2, menos 1, 4 e 1. Qual que é a oposta desse daqui? Se esse número é positivo,
ele na oposta ele vai ser negativo. Se esse cara é negativo, na oposta ele vai ser positivo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então vamos ver como fica. Ó. 2 positivo, na oposta, 2 negativo. 1 negativo, na oposta, 1 positivo. 4 positivo, na oposta, 4 negativo. 1 positivo, na oposta, 1 negativo. Então, a matriz oposta, ela vai ter o valor do sinal trocado. O que é positivo torna-se negativo, o que é negativo torna-se positivo nas mesmas posições. Matriz transposta. A matriz transposta é uma matriz que é o resultado da troca ordenada da linha pela coluna. Tá? Se eu tenho uma matriz A, que ela tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, a transposta vai inverter isso daí. Então, a quantidade de linhas em um vai ser a quantidade de colunas na outra. Então, eu deixei um exemplo aí para vocês entenderem um pouquinho melhor. Veja só esse exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A, tá? Que ela é de ordem 2 por 3. Então, ela tem 3 por 2. Ela tem 3 linhas por 2 colunas. Então, ela tem 3 linhas, 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Então, ela é da ordem 3 por 2. A transposta dela vai ficar de que maneira? A minha coluna 1, ela vai se transformar numa linha. Então, lá eu tenho na coluna 1, 3, 5, ela vai ser linha 1, 3, 5. A minha coluna 2, ela vai ser minha linha 2, 2, 4, 6. Agora, veja só, essa matriz aqui, ela é 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. A transposta dela ficou sendo o quê? 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. Olha só, a quantidade, os valores da coluna 1. É a mesma coisa da linha 1 da transposta. A coluna 2 é a mesma coisa da linha 2 da transposta. Então, a transposta nada mais é do que você transformar a coluna de uma matriz em linha na outra matriz. Então, eu tenho algumas propriedades que eu tenho que respeitar na matriz transposta. Considere matriz A e B e A, minúsculo, um número real qualquer, caso as operações a seguir sejam possíveis. Então, temos A mais B transposta, significa que A é transposta mais B transposta. A vezes A transposta, então vai ser o A vezes o Azinho no transposta. Então, essa matriz aqui ela vai ser transposta. Se eu tenho um valor nela, aí vou multiplicar esse número pela matriz transposta. Eu não vou multiplicar pelo número da matriz original. Eu vou multiplicar pelos valores da matriz transposta. A transposta de transposta é a matriz original. Então, ela vai se tornar o que essa matriz era no início. A matriz A vezes matriz B transposta é igual B transposta vezes A transposta. Uma matriz é simétrica, os lados dela são todos iguais, se somente se ela seja igual à sua transposta, A igual a A transposta. Então, o que quer dizer? Se ela for uma matriz 3 por 3, a sua transposta também vai ser 3 por 3. Então, ela é uma matriz simétrica. Tá? Uma matriz é assimétrica se somente se ela seja igual à oposta da sua transposta. Então, veja só, os valores da sua transposta vai ser o oposto da sua matriz real. Então, eu tenho a matriz principal e a sua transposta vai ser o oposto da sua matriz. Tá? Uma matriz quadrada é ortogonal, se somente se a sua oposta seja igual à sua inversa. Tá? Então, veja só, nós vamos falar muito a respeito dessas matrizes transpostas. A gente vai falar de algumas operações de matrizes que nós temos aí pela frente ainda, tá?
Então eu estou colocando esse material para vocês já terem uma noção do que é matriz. Então eu dei no primeiro momento lá para vocês uma atividade a respeito de matrizes, tá? Mas vocês montando uma matriz, agora eu estou mostrando algumas propriedades dessas matrizes. Na próxima aula que eu já estou preparando para vocês, a gente vai falar de algumas operações que nós temos com essas matrizes, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tudo bem? E na próxima aula também eu vou deixar já uma atividade para vocês praticarem a respeito disso daí. Vou colocar mais alguns exemplos. Pessoal, tenham um bom dia e bons estudos.